Vamos falar agora do índice geral de preços. Então, é um índice de preço e é o geral. Esse geral já dá uma ideia de muita coisa, de grande, de atacado. É um índice de atacado, sim. Esse índice ele é muito utilizado em imóveis, aluguéis. Você sempre vê falar muito no IGPM. O índice principal para o consumidor é o IPCA. Agora, para o atacado é o IGPM, é o principal índice de inflação. Esse IGPM ele é calculado pela FGV, que é a Fundação Getúlio Vargas. Então, quando o IPCA é calculado pelo IBGE, esse cara aqui é calculado pela FGV, Fundação Getúlio Vargas, é responsável por calcular e divulgar ao mercado o IGPM, tá? Esse IGPM, o que ele vai funcionar? Ele, na verdade, ele é um misto de três outros indexadores, três outros índices, tá? O IGPM ele é composto por 60% dele é o IPA. Então, eu tenho o IPA, que é um outro índice de preço atacado. O IPA compõe 60% do IGPM. Os 30% aqui é do IPC e os 10% do INCC. Então tem outros três índices que vão compor o IGPM. O IGPM ele é uma composição desses três índices. Então é uma matemática ponderada. Eu vejo quanto deu o IPA esse mês e eu vou pegar 60% dele. O quanto deu o IPC, 30%. O quanto deu o INCC, 10%, tá? Então basicamente ligado ao atacado, à construção, são o que esses índices estão relacionados. Então o IGPM ele é utilizado muito nisso dali, no atacado. O varejo fica para o IPCA. Beleza? Então, esse é o mix. Notem que o índice mais importante, o que mais afeta o IGPM, é o IPA, que tem participação de 60% do IGPM. Importante você decorar esses percentuais, ó, 60 IPA, 30 IPC, 10 INCC, tá? O construção é o que tem menos, ó, 10% só, um percentualzinho bem pequeno, ok? Agora, nós vamos ouvir falar IGPM, IGPDI, IGP-10, qual é a grande diferença? A grande diferença está na data de apuração. Os IGPs, todos eles são calculados com essa divisão, 60% do IPA, 30% é a mesma coisa, a mesma composição, tá? O IGPM, que é o principal, é o mais famoso, ele funciona assim, na verdade tem três IGPs, vou botar IGPDI, IGP-10 e IGPM, tá? IGPM. O que muda é a data de apuração, é a data de pesquisa, né? A data que eu estou apurando essa coisa. Então, quando você vê lá o IGPM do mês de, vamos botar um exemplo, IGPM do mês de agosto, por exemplo, tá? Quanto deu o IGP do mês de agosto? Se for IGPDI, ele pegou a inflação acumulada do dia 1º de agosto ao dia 31 de agosto. É do mês, exatamente a referência do mês. Tá? Então pega o mês cheio. E olha só, o DI dá uma ideia do depósito diário, né? Dá essa ideia de diário. É exatamente o mês fechado, mas não é o mais comum. O mais comum é o M. O que o M pega? Do dia 21 de julho até o dia 20 de agosto. Essa é a ideia do IGPM. O IGPM ele vai sempre do dia 21 do mês anterior até o dia 20 do mês de referência. Então, se eu estou falando que é o IGPM de agosto, ele exatamente esse é o período de apuração. Se for o IGP-10, ele vai do dia 11 do mês anterior até o dia 10 do mês de agosto. Professor, por que a gente tem todas essas porcaria com dias diferentes e tal? A ideia é que o mercado fica tão ansioso, ele não aguenta esperar qual vai ser o próximo IGP, ele não aguenta esperar o mês de setembro para saber, então eu vou ter no prévia, né? A ideia é, eu tive o IGP-10 porque como as datas de apurações são diferentes, as datas de divulgação também vão ser diferentes, né? Então, ao invés de ter que esperar lá o próximo IGPM, só lá no outro mês, eu vou tendo prévia com os outros IGPs. Então, eles vão me dando prévia do próximo resultado, eu vou tendo uma noção para não esperar tanto tempo, porque um percentualzinho muito grande na inflação, quando eu falo de atacado, eu estou falando de grandes valores que estão sendo corrigidos, isso pode fazer muita diferença numa decisão de uma empresa. Então, por isso eu preciso dessas prévias todas, que já não é tão importante assim dentro do IPCA. Beleza? Então, presta atenção, IGPM, calculado, divulgado pela FGV, um mix de três indexadores, IPA, IPC e INCC, 60% IPA, 30% IPC e 10% INCC. Sabendo que a data de apuração do IGPM, que é isso que nos interessa, ó, isso aqui, não precisa decorar isso aqui, né? Isso aqui, IGPM, que é o que importa pra ti, é esse cara, esse aqui é só pra te ter uma ideia, a data de apuração do dia 21 ao dia 20 do mês de referência, beleza? Então, referencie isso aqui e lembre-se aqui pra hora da